Ok. Olá, mais uma quinta-feira do 106º encontro. Que alegria! É o último do ano, gente. Mas nunca termina, né? Nós somos imortais, então é sempre é recomeço, sempre é oportunidade. E hoje uma noite maravilhosa para encerrar 2025, uma alegria no nosso coração. Nosso querido irmão, amigo, Jorge Larra. Ah, coração está em festa, muito em festa. E para isto, gente, eu quero contar umas coisinhas para vocês, tá bom? Vocês conhecem muito Elahá, porque tem muito trabalho no YouTube, ele já faz parte da nossa vida, não é? Ele é aquele irmão que segura na mão da gente, não é? Eu sei de muitos relatos aqui, quanto ele tem consolado, quanto que Jesus, através de suas ações, de suas palavras, de suas reflexões, tem consolado. Nós sabemos disso. Mas eu quero contar para vocês da simplicidade que é esse nosso irmão. Ele não gosta de bolo cheio de recheio, de cobertura, de chantilly, etc. Ele gosta de bolo simples. Aquele bolo de vovó, de fubá, aquele bolo branco, assim que ele gosta. Ele não faz questão, não, de café, de chá. Ele gosta de um suquinho. Pode ser até água. Olha, gente, a simplicidade dele já começa aí. E ele gosta também de muitas músicas, não é? Entre elas, ele gosta de música Noite de Estrelas. Ah, linda! Só que, gente, é difícil para a gente cantar, né? Noite de Estrelas. Mas ele também gosta da música de fé, de Roberto Carlos, que tem muito a ver com a temática da nossa noite hoje, que é a fortaleza da fé. Ah, ele gosta de uma outra também, que o Silvio Pichico vai cantar agora, para preparar o ambiente nosso, para iniciarmos, né, esse encontro maravilhoso que nos consola, que nos fortalece, dessa família fraternal. Silvio, precisa abrir o microfone para você cantar com esse vozeirão lindo. Elahá, se você quiser acompanhar o Silvio, que você sempre faz a segunda voz, esteja à vontade, viu? Ô, Silvio, o som do violão não está saindo. Silvio, o som do violão não está saindo. Ando devagar, porque já teve pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou não sei. As manhãs e amanhã, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a e tocando em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e amanhã, o tabu das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo ano um dia, todo mundo chora um dia, gente, e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para sorrir. Ando devagar, porque já tive pressa. Obrigada, Silvio. Nada, Rosana. Nessa vibração, né, dessa música tão linda, Nossa, que saiu Almir algum Sater comentou que ele psicografou, porque foi tão inspirado, né, e dizendo para nós de que hoje ele se sente mais forte. Eu acho, viu, Jorge, que muitos aqui da sala hoje se sentem mais forte. E essa temática sobre a fortaleza da fé, ela é muito importante nas nossas vidas, nós que somos espíritos imortais. E para quem está chegando pela primeira vez nessa sala, esse grupo já se reúne há quase 4 anos, e tudo começou por um pedido de uma mãe enlutada, que o filho tinha acabado de desencarnar. Essa mãe trouxe outras mães, e essas mães trouxeram outras pessoas com dores profundas da alma. Então, o nome Grupo de Mães passou a ser Encontro Fraterno, que haviam outros tipos de luto, não só do luto de desencarne de filho ou de ente queridos, mas o luto no sentido da perda, de trabalhar isto. Então, os 3 pilares desse nosso trabalho está permeado, então, na imortalidade da alma, na preservação da vida e na dor, transformando em amor. E hoje nós temos uma alegria muito grande, que a espiritualidade está sempre, né, nos dando presente. Semana passada nós estivemos com a Sâmia, e hoje com o Jorge Larra. Ele já esteve conosco por 3 vezes. Ele esteve conosco em 21 de setembro de 2024, fazendo surpresa para Eusa Missano, no assunto sobre família, na edição 90. Depois, em novembro do mesmo ano, ele voltou, fazendo surpresa para Ana Tereza. Ela falava sobre sustentação, crescimento visível, edição 100. Depois ele voltou, um ano depois, em 28 de novembro de 2024, para falar da imortalidade da alma. E um ano depois, quase que ele nos escapa, não é? Que está vindo, né? Para fechar o ano, quase. Mas eu falo assim, Elahá, mas brincando, porque ele esteve aqui no Vale do Paraíba, esteve em Caçapava, em setembro de 2023, voltou esse ano, em maio, vai vir em novembro do ano que vem, então ele está sempre perto da gente, assim, fisicamente, mas espiritualmente o tempo todo, né? Porque a gente tem acesso a tantas reflexões dele, é só a gente desejar, a gente tem acesso, não é? Então, hoje, dia 26 de dezembro de 2025, a Fortaleza da Fé, Jorge Larra. Obrigada, meu irmão, é com você. Obrigado, Rosana. Uma boa noite para todos, uma noite maravilhosa para todos nós. Silvio, muito obrigado, acertou na música, hein? Opa, muito bom. Essa é uma das minhas 3 músicas preferidas. As minhas 3 músicas preferidas são, uma é italiana, não vai dar para cantar, né? Mas Io che amo solo te, c'è gente che ama mille cose. A outra é essa, e a outra é uma música do Padre Zezinho. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Mas é isso. Muito bom, muito bom. Olha, você estava falando aí sobre questão de encontrar alguma coisa que eu produzo. Antes de eu começar, eu queria só fazer uma propaganda. Uma propaganda, que é o seguinte. Eu peguei todo esse material que está espalhado e reuni. E o meu filho fez um site, o meu filho chamado Daniel,
Ele fez um site reunindo todo o acervo de tudo que eu tenho. Então, se alguém quiser depois pegar as palestras, os estudos, mapa mental, tudo, acesso ao Spotify, tudo, você pode entrar num site, é www.elaha.com.br. Esse site aí tem tudo que eu já produzi. Então, se alguém quiser, está à disposição lá, material à disposição, pode tirar, copiar, levar para centro espírita, não precisa autorização para nada, tem acesso até para os poemas da Sâmia. Tem muitas palestras que eu fiz que estão no YouTube, mas tem muita coisa que eu gravei e que não está no YouTube. Eu gravei só o áudio, coloquei o celular no bolso e gravei. Essas estão lá e não estão no YouTube. Então, são também alguns áudios ali que ninguém nunca ouviu, estão disponíveis nesse canal. Tá bom? Nesse canal não, nesse site. Bom, mas vamos lá, vamos para a nossa conversa. Eu queria primeiramente agradecer a todos pelo convite, porque, assim, essa janela entre o Natal e o Ano Novo é uma janela muito difícil para todos nós, porque nós estamos entre duas datas que mexem muito com a gente, o Natal e o Ano Novo. Porque são festas que remetem muito à ideia da família, do estar junto, do celebrar o ano que passou. Claro que o Ano Novo tem um perfil diferente do Natal. Natal é mais intimista, é uma coisa mais mesmo de abraço e de você até sentir as ausências de algumas pessoas que nesse ano não estarão sentadas fisicamente conosco. Não só por conta de luto, mas às vezes é uma separação que aconteceu, conjugal. Às vezes não é uma separação, é uma ruptura. Rompeu com o pai, rompeu com mãe, rompeu com o irmão, rompeu com o filho, e aí você está hoje vivendo um momento assim muito difícil. Às vezes não é uma ruptura nesse sentido, mas alguém que viajou, que está estudando, que a gente não vai ter ao nosso lado naquela festividade do Natal, ou o luto, não é? A partida de alguém também é um fator muito significativo nessas nossas angústias. O Alberto Almeida é que fala que o Natal é uma festa triste, porque a gente cria muitas expectativas e nem sempre a gente realiza aquilo tudo de estar com as pessoas, porque a gente fica lembrando muito de quem já foi. E já o Ano Novo é mais uma coisa olhando para frente, não é olhando para trás. No Natal a gente olha para trás, olha quem está faltando. No Ano Novo a gente se enche de esperança, faz projetos, faz sonhos, tem novas ideias, acredita que vai conseguir. Então é um renovo assim muito grande de esperanças. E nessa janela entre Natal e Ano Novo é um período assim que as pessoas ficam muito recolhidas, pensando, avaliando, ainda tirando algumas reflexões do Natal que passou e preparando as nossas cargas para o Ano Novo que vai começar, né? Então, dentro dessa dinâmica, a gente vai perceber que, conforme nos fala a doutrina espírita, a vida na Terra é feita de muitos desafios. Se ninguém percebeu que vive desafios muito grandes, é porque está dormindo, gente. Porque todos nós, quando despertamos, quando percebemos a vida que está em torno de nós, logo notamos que vivemos uma série de experiências extremamente marcantes. Abandonos, separações, histórias de desamor, renúncias. Não há ninguém na Terra que reencarnou e que vive uma existência só marcada por êxitos, por sucessos. Quantos de nós arrastamos dentro das nossas almas as nossas frustrações, as nossas tristezas, as muitas dificuldades que a vida trouxe e às vezes nos faz
amargurar por dentro. A gente acaba deprimindo muitas vezes, não tendo vontade de prosseguir. Então, tudo isso são fenômenos em função da história que a Terra tem. A Terra, como dizem os espíritos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra é um planeta de provas e expiações. E por ser um planeta dessa natureza, as histórias que a gente vive na Terra são histórias muito difíceis, são histórias muito complicadas. Umas, evidentemente, são mais difíceis do que outras. Mas não teve ninguém que encarnou na Terra e trouxe no bolso só um passaporte, que veio para fazer férias aqui. Ninguém veio passar férias. Todos nós viemos nos defrontar com as nossas grandes dificuldades. Provar para nós próprios que somos capazes, sim, de superar a nossa pequenez. Seria muito fácil estacionar pelo meio da vida. Seria muito fácil desistir de tudo, abandonar, fazer uma ruptura, se esconder no fosso das nossas próprias dores. Fácil. Porque não exigiria luta, não exigiria esforço. Nós simplesmente nos abandonaríamos dentro de nós próprios. E qual é a consequência se a gente faz isso? Porque a gente não pode, de repente, dizer, não, mas eu não quero. Quando nós desistimos das nossas histórias, das nossas possibilidades de realizarmos aquilo que a vida nos pede, quando nós desistimos de tudo isso, nós desistimos também da nossa felicidade. Não existe flor, não existe possibilidade de nós usufruirmos da felicidade se nós não vencermos as nossas horas difíceis. Às vezes, quando a gente passa por uma história muito complicada, a gente costuma ter a sensação de que a gente não tem mais condição de se reconstruir. A nossa dor é tão profunda que às vezes nós achamos que não vamos dar conta do peso que aquilo representa para nós. Você vai num médico e o médico te dá um diagnóstico de uma doença incurável, diz que você tem pouco tempo de vida na Terra. Como que você organiza essa história dentro de você? Como é que você volta para casa, vê seus filhos e reflete, daqui a 1 ano, talvez eu não esteja com eles? Como é que a gente processa tudo isso? Como é que a gente lida com todas as perdas que a vida nos dá? Em síntese, a vida na Terra tem muito sofrimento. Sofrimentos de diversas espécies, de diversas questões, de muitas formas diferentes, mas são sempre dores, sempre golpes muito profundos que a gente tem para viver. E é tal coisa. Nós certamente não suportaríamos tudo isso se não existisse para nós, Rosana, alguma coisa que nos ajudasse nesse sentido. E essa alguma coisa que a gente precisa ter para que a gente supere tudo isso, ela vem das religiões. Não vem só do espiritismo, ela vem das religiões. A fé católica dá, a igreja protestante também, o judaísmo também. Todas as religiões entregam para a pessoa esse instrumento que nos revigora e nos faz força para que a gente se reconstrua. Eu estou falando da fé. Sim.
Se com a fé já é difícil, sem a fé é quase impossível. Joana de Ângeles tem uma frase na qual ela diz que a maior de todas as provações na Terra é perder a fé e prosseguir vivendo. É muito difícil, gente. Se você não sabe que você é uma alma imortal, se você não sabe que o seu amado é um ser imortal, se você não sabe que a reencarnação e a lei de causa e efeito é que movem as nossas dores do hoje, e se você não sabe que o futuro de todos nós é um futuro venturoso, fica muito difícil, fica muito complicado. E nesse sentido, nós tivemos uma pessoa que deixou uma contribuição excepcional para nós nessa área do conhecimento. Ele viveu há 2.600 anos atrás. Seu nome, Siddhartha Gautama, o Buda. O Buda trouxe uma proposta um pouco diferente da proposta de Jesus, porque a proposta de Jesus é: você se cura através do próximo, você se liberta através do outro. A proposta de Jesus é: está complicado? Então perdoa, faz as pazes com as pessoas, te reconcilia com o outro, cuida do outro para que você consiga se libertar. Em síntese, a ideia do Cristo é essa: enxergue o outro para que você se liberte. Mas a proposta do Buda, ela não trabalha essa questão do outro, do próximo, não é bem isso. A proposta do Buda é focada em nós mesmos. A proposta dele é focada em nós, em mim. Cada um de nós focado em si mesmo, se perguntando: meu Deus, como que eu faço para sair desse quadro de tristeza, de sofrimento que eu tenho? Então, conta a história do Buda que ele ficou 8 anos meditando para encontrar essa resposta. 8 anos dentro de uma floresta, pensando para tentar encontrar uma equação para esta situação. Ele queria entender por que a criatura humana padece e como que ela pode fazer para se libertar do sofrimento. E depois de 8 anos, ele reúne um grupo pequeno de discípulos na época e vai fazer um discurso. O primeiro discurso do Buda, depois que ele se iluminou. Reúne aqueles discípulos e fala para ele do que ele já havia descoberto. E entre as coisas que ele descobriu uma coisa fantástica. Ele descobriu que todo sofrimento humano só tem uma causa. Eu acho isso excepcional, sabe? Porque se alguém perguntasse assim: qual é o motivo do sofrimento humano? Meu Deus, já dá umas 100 causas diferentes. É o egoísmo, o orgulho, é o apego, é a falta de fé, é a raiva, é a impulsividade. Meu Deus, ia ter muitas coisas. E o Buda diz: só tem uma causa do sofrimento humano. Aí você fica: poxa, que poder de síntese danado. Então, qual é essa causa única de todo o sofrimento de toda e qualquer criatura? Diz o Buda: a causa do sofrimento humano é o desconhecimento das leis espirituais. Eu acho fenomenal isso, sabe? Porque ele conseguiu fazer um resumo muito legal. No seguinte sentido: se você não sabe aquilo que eu comentei ainda há pouco, se você não sabe que Deus governa a vida, se você não sabe que você é uma imortal, se você não sabe que o seu amado é um ser imortal, se você não sabe que o seu passado é que escreve a sua história de hoje, e se você não sabe que o seu futuro é venturoso, se você não sabe que é o amor que vai libertar as nossas almas, nós estamos perdidos, gente. Perdidos. Eu só vou conseguir verdadeiramente
mudar a minha história de vida quando eu me aproximar dos conhecimentos espirituais. Enquanto a gente não tiver a compreensão da dinâmica espiritual da vida, fica muito difícil lidar com o diagnóstico de uma doença incurável, com a partida do grande amor da nossa vida, separação, com uma ruptura com alguém que a gente gosta muito, um revés financeiro que levou todo o dinheiro que a gente juntou, uma enchente que destruiu minha casa, que levou tudo e que eu não tenho mais nem onde morar. Um processo de luto em que o nosso lar fica vazio porque alguém partiu de casa. Ai, cada uma dessas dores são dores muito grandes se eu não tiver o conhecimento espiritual. E o Buda dizia, se não tiver conhecimento espiritual, a criatura humana pode ficar congelada na sua dor e não conseguir sair do quadro de sofrimento em que ela se encontra. E certamente alguém pode estar dizendo, poxa, mas e Jesus nunca falou disso? Não, só o Buda é. Jesus nunca comentou disso. Jesus é 600 anos depois do Buda. E o Cristo tinha uma frase que se aproxima muito dessa. O Cirilo conhece bem essa frase. Acho que do Evangelho é o versículo que ele mais conhece. João 8,32. Eu acho que ele sabe até de cabeça. João 8,32. Ele sabe, Rosana, cabeça? Sabe não? Talvez eu não saiba que eu sei, mas Mas se sabe você sim. contar, eu vou confirmar. Conhecereis A verdade e ela vos libertará. João 8,32. Grande João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis que verdade? É para conhecer que verdade, pelo amor de Deus? A verdade espiritual, papai. Conhece a verdade espiritual e ela te libertará. Libertará do quê? Do sofrimento. Dizia o Buda que sem conhecimento espiritual não existe libertação do sofrimento. Dizia Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que no fundo, é a mesma frase, só que dita de uma forma diferente. Então, nós temos uma imperiosa necessidade de nos aproximarmos das verdades espirituais. Em outras palavras, eu preciso me encharcar desse conhecimento. Eu preciso ter certeza de que Deus preside a vida. Eu tenho que ter certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Porque senão eu não lido bem, eu acho que não é possível. Eu preciso ter isso, sabe? Preciso ter isso. Preciso. E como é que a gente faz para fortalecer essa compreensão de que Deus está no controle das coisas? A recomendação de Joana de Ângeles para que a gente saiba ou compreenda melhor que Deus está é no contato com a natureza. O que acontece conosco muitas vezes, Marcelo? A gente se retira da sociedade, mora dentro de um apartamento, não caminha no bosque, não anda descalço na grama, não olha para um céu estrelado, não abraça uma árvore, não toma um banho de cachoeira, não toma banho de rio, não vê a natureza acontecendo, não cria um cachorro, não cria um gato. Percebe? Eu tenho que ter um contato com a natureza, que é para que eu não só veja que Deus está por trás, pela sabedoria que a gente vai vendo, mas eu me perceber integrante dessa mesma criação. Porque quando a gente vai se afastando, nós vamos perdendo a percepção de Deus nas nossas vidas. Aí você para num local, olha essa flor, olha a delicadeza dessa. Aí você para e contempla aquela flor. Meu Deus, quanta beleza nisso. Aí você olha o mar. Meu Deus, o que é isso? Olha para uma noite estrelada.
no meio do mato, não na cidade. Sai dessas cidades grandes, tipo Caçapava, tipo Avaré, Cachoeira Paulista, e vai para o meio do mato, para no meio da estrada e olha para cima. A primeira frase que você vai falar é: meu Deus! Então, é um processo de conexão absurdo que você faz. Então, para que a gente consiga realmente restaurar este processo de conexão com o divino, é contato com a natureza, tá? Se a fé está fraca, é preciso que a gente tire um tempo, uma janela, e vá curtir. Eu vou curtir, eu vou viver, eu vou tirar um final de semana para ver ficar no campo. Sai do concreto, sai do asfalto, vai pisar na grama, vai abraçar a árvore, vai tomar banho de chuva, sabe? É muito importante esse contato com a natureza. Uma coisa. Eu disse que tinha uma outra coisa que a gente precisa saber. Eu preciso saber que eu sou uma alma imortal. É muito importante, sabe? Porque se eu perder a compreensão de que eu sou imortal, eu faço muita besteira. Eu faço muita besteira. Eu faço besteira porque eu começo a achar que a minha dor é muito grande e que eu preciso resolver isso de um jeito como se o materialismo fosse verdade. Então as pessoas se abandonam, se entregam à depressão, começam a cultivar a ideação suicida, fazem projetos de vingança. É muito comum, você passou por uma história muito difícil e você imagina que tem uma pessoa que foi a responsável por isso. Então eu vou matar, me vingar, destruir a vida dela, fazer da vida dela um inferno. Eu faço isso, meu Deus, eu estou esquecendo que eu sou. Então eu preciso restaurar esse fio da fé, no sentido de quem sou eu como alma imortal. Um bom material que a gente tem para isso é a literatura espírita, sabe? Ler obras espíritas, romances, assistir palestras, algo que nos traga progressivamente a compreensão de que eu vou sobreviver à morte. Contato com a mediunidade é o grande instrumento para que a gente responda. Será que a vida termina no túmulo? Mediunidade para isso, mediunidade. Tem que ter mediunidade. Porque eu digo, olha, teve um espírito que entrou aqui, fui eu que saí do meu corpo, eu vi meu corpo deitado. Então, sou eu que percebo as histórias acontecendo. Antes, para restaurar esse fio da imortalidade. Compreensão de que eu sobrevivo. E também uma terceira coisa, que é o outro também é imortal. Se eu sou, o outro também é. Restaurar em nós a compreensão de que o outro vive é muito importante. Vivem tanto os nossos amores como vivem os nossos desafetos. Então, às vezes, a gente assim, eu vou matar porque aí eu me vejo livre dele. Você vai só soltar seu inimigo para ele perturbar mais você. Vale a pena. E as nossas dores da saudade. A nossa angústia pela impossibilidade de ter novamente, de forma física, o abraço de um ser que a gente tanto ama, um filho, um marido, um pai, uma mãe, uma filha, um neto, que você não vai mais poder fisicamente abraçá-lo nesta existência. Difícil. Então, a mediunidade aí, ela é uma questão muito importante para restaurar essas questões. Então, para se reconectar, perceber Deus, contato à natureza. Para relembrar que eu sou uma alma imortal, leitura espírita. Para ter convicção de que o outro também existe, é mediunidade.
para eu poder entrar em contato num sonho, numa visão, numa carta consoladora, em algo que pode aparecer para mim e que vem contar que o meu amado continua vivo. Isso é muito bom. Isso é ótimo. E uma coisa também muito importante, que, de certa maneira, faz parte do nosso entendimento da vida, é a compreensão de que o nosso hoje veio do nosso passado, né? Eu preciso entender que as dores acontecem exatamente por conta de uma razão. E, ó, é uma coisa importante, tá? Nem todo mundo que sofre está em processo expiatório, não. Os espíritas têm muito a tendência de achar que porque sofre está pagando. Verdade? Tem muita gente que faz, mas faz por amor. Quando é que eu sei que é por amor, que não é expiatório? Porque a minha maneira de lidar com o sofrimento não é uma maneira dolorosa. Eu não me debato na prova. Às vezes você tem um filho que é um filho com algum tipo de dificuldade intelectual ou física, e você tem que lidar com aquilo. Essa criança vai crescendo, e você vai cuidando, e vai dando trabalho, você vai cuidando, ela vai crescendo, vai dando trabalho. Aí você diz, meu Deus, é um karma que eu tenho. Não sei. Se o trabalho que você faz e não sente o peso do que está fazendo, muito provavelmente não é expiação. Não é expiação. A expiação, a criatura se debate na prova, não aceito, não me conformo, me desespero, não vou suportar. Aí é bem típico de expiação. Quando nós estamos numa prova e que a gente percebe que em nós existe uma força, uma coragem, e as pessoas são, como é que você aguenta? Tudo bem, tá aí. Não deve ser expiação, porque é a característica da expiação, é a inconformação com a experiência que se passa. Então, para que a gente compreenda o nosso passado, para que eu consiga ressignificar o meu hoje, dizendo, gente, tem que entender o que aconteceu, tem que estudar agora doutrina espírita. Romance não vai resolver. Tem que estudar doutrina espírita. Para entender mecanismo de lei de causa e efeito, entender reencarnação. É grupo de estudo para aprofundar, para entender por que minha família é desse jeito, por que tanta confusão, por que eu tenho essa doença, por que eu tenho essa limitação, por que Deus me deu essa prova tão difícil, por que eu não consigo ter filhos, por que eu não consigo casar, por que eu não consigo ter alguém que me ame? Por que, meu Deus, por quê? Por que tanta solidão? Por que tanto abandono? Por que tanta história de desamor? Tem que estudar doutrina espírita para decifrar os enigmas da vida. Aí eu volto lá no Buda. Conhecimento espiritual. Senão, não liberta do sofrimento. Não liberta do sofrimento. É aí que a gente vai entender para parar de se desesperar, de se revoltar com a vida e compreender que, como diz o Benito de Paula, tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Você vai compreender as coisas de uma ótica completamente diferente. A reencarnação é como se abrisse a janela para o entendimento da vida. É como se você visse as coisas só que está acima da terra e não visse o que está embaixo, as raízes das árvores, o mundo subterrâneo do nosso próprio eu, que é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, que os psicólogos tanto falam, são as lembranças do passado que estão armazenadas e sepultadas. Quando você mexe nisso, bagunça com algum gatilho, eclode de uma forma muito mais intensa do que deveria ser. E as pessoas dizem, mas por que ela reagiu assim? Nem foi tão grave. Por que ela teve essa reação tão forte? É porque dentro dela existe uma história mal resolvida. Eu vou dar só um exemplo. Você, de repente,
vai fazer compras do Natal e você vai para o centro comercial da cidade com seu filho pequeno para fazer compra. Num dado momento, você se distrai, o menino se afasta de você e você solta a mão dele e você se perde dele. Ela entra em pânico. O menino fica desaparecido 15 segundos. Gente, um filho desaparecido 15 segundos é muito tempo, tá? 15 segundos. Ela, cadê o menino? Meu Deus, cadê? Onde ele está? Cadê fulano? Meu Deus. 15 segundos. Ela não vai ficar mais. Ela vai pegar a criança e vai embora para casa. Ela vai embora, ela vai deixar as compras, não vai fazer compra mais, ela vai embora. Aí você fala assim, não, só 15 segundos. Tudo bem, se assusta, achei, tá bom, vamos continuar fazendo a compra. Não, ela não vai ficar. O que houve? Talvez tenhamos acionado um gatilho de uma história de um filho perdido em uma encarnação anterior, Rosana, em que aquilo gravou muito profundamente dentro dela. E hoje ela não consegue lidar. Às vezes, tem um relacionamento em que a pessoa que está com você é uma pessoa tranquila, mas a pessoa tem um ciúme doentio. De onde vem isso? Pode ser um gatilho que essa pessoa tenha de uma história de abandono que ela tem lá atrás, e o medo de perder faz com que ela reaja com esse de uma maneira que não é razoável. Como diz a Marília Mendonça, esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros, mas é o cara que está do lado e acaba sendo para onde converge os nossos traumas, as nossas dificuldades, né? Então, conhecimento espiritual para decifrar essa questão. E uma coisa importante que a gente também tem que compreender. O nosso destino é a felicidade. Nós caminhamos para a luz ao lado dos nossos amados. Aqueles que a gente aparentemente pensa que perdeu, vai reencontrar na frente. Meu passado pode ser de sombra, mas o meu futuro é venturoso. Meu futuro é luminoso. Então eu tenho uma perspectiva extraordinária na frente me esperando. Extraordinária. Eu preciso me aproximar desse conhecimento para que eu entenda isso. Onde eu vou buscar a força para acreditar no amanhã venturoso? Jesus. Jesus. O Cristo. Sua mensagem de consolo. Vinde a mim todos que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. A história do filho pródigo, da ovelha perdida. As histórias da misericórdia de Deus. Todos os processos que o Evangelho tem de inclusão, de acolhimento, do que estava fora, do que estava doente. Vim para os doentes, não para os sãos. Todas essas falas são falando de que existe reconciliação, sim. Eu posso ter errado, tudo bem, mas o Senhor é de misericórdia, Ele vai me acolher. Ora, se o filho pegou o dinheiro, gastou, estourou tudo, recebeu o filho com festa. Então, essa compreensão de que não existe nada que me afaste de Deus, ela é muito importante. Então, lá atrás, eu restaurei os vínculos da compreensão de que Deus existe. E agora eu ressignifico esse Deus como um Deus de amor. Isso é muito fundamental. E, como último ponto em tudo isso, a estratégia de Deus para que a gente alcance a felicidade. E segundo aquilo que a gente sabe, que a doutrina espírita nos ajuda a entender isso, só o amor oferece para nós a felicidade. Não adianta querer buscar outro lugar que não existe. O único lugar onde repousa a felicidade é dentro do amor. Quando eu me vingo, quando tenho ódio, mágoa, ressentimento, desejo de vingança, guardo ódio, não serei feliz enquanto tiver isso. É impossível ser feliz sem amar, impossível encontrar a felicidade sem amor. Então, a grande chamada para a libertação do sofrimento é a vivência do amor. Onde a gente vai encontrar isso? Kardec. Fora da caridade não há salvação. Salvação do quê, gente? Pelo amor de Deus. Salvação do sofrimento.
Então, se eu não me voltar ao outro, se eu não tiver... Enquanto eu ficar só em mim, ai, coitadinho de mim, sou coitadinho de mim, ai, sou um miserávelzinho, eu não consigo sair da minha dor, porque eu fico muito preso nela, muito preso. Então, eu tenho o direito de deprimir, eu tenho o direito de me sentir mal, eu tenho o direito de sentir saudade, eu tenho o direito de até paralisar minha vida. Tenho direito, mas tenho o dever de depois me retomar minha estrada. Quanto tempo depois? Depende de cada um, né? Depende de cada um. Mas todos nós temos que fazer essa nossa caminhada na direção da nossa libertação verdadeira. Senão a vida fica muito amarga. E aí que a doutrina espírita vem assim, se encaixando como uma luva dentro de tudo isso, dizendo: você quer a libertação do sofrimento? O Buda dizia que era o conhecimento espiritual. Só que só conhecer não dá, não, tá, Buda? Tem gente que conhece, não se libertou. Tem que conhecer, mas tem que viver intensamente aquilo que a gente sabe. Quando eu viver de verdade aquilo que eu conheço, eu vou me libertando do sofrimento. E só conhecer pode ser que não chegue a dar a minha liberdade que eu posso conseguir. Então, a fé, a fortaleza que a fé vai nos dar é uma fortaleza indestrutível. E a fé espírita, ela tem uma característica, ela não é uma fé dogmática, porque eu sei que existe imortalidade da alma, porque eu estou vendo a mediunidade. Eu sei que existe Deus, que eu estou vendo as manifestações da natureza. Eu sei que existe lei de causa e efeito, porque eu estou vendo as manifestações. Eu sei que existe a reencarnação, porque eu estou vendo os resultados disso. Eu sei que Jesus está com razão com relação aos seus ensinos, porque eu vejo os efeitos que produz nas pessoas. E sei que o amor é a única instrumentação para a nossa felicidade, porque eu vejo os resultados que a gente consegue colher com essa leitura. Então, para os nossos momentos difíceis, nossa festa aí do final do ano que está chegando, que a gente se fortaleça na fé, tá bom? Que a gente se apoie nesse sentimento, fortaleça em tudo isso. Não é fácil, nós temos muitos desafios. Quem não percebe os desafios é porque está dormindo. Temos muitos desafios, mas nós temos sim capacidade de uma forma ou de outra, superarmos, talvez não de maneira plena, que nem sempre a gente vai conseguir ver a solução do jeito que a gente gostaria, mas a gente tem que pelo menos saber lidar com isso para que a vida prossiga. Às vezes eu não vou conseguir tirar um filho da droga, mas eu vou pelo menos conseguir restaurar o fio do afeto, para que no futuro eu possa ajudá-lo a resgatá-lo da escuridão, quando ele estiver perdido após a desencarnação, e eu disser: vem, meu filho, é sua mãe, vem comigo. Então que a gente pense nisso, nesses nossos dias, e trabalhe a nossa fé, porque digo para vocês, se com fé é difícil, sem fé, sem exagero, sem fé, é impossível. Ok, Rosana? Oi, Lahan, pensando aqui, fé é uma questão até de inteligência, né? Você colocando dessa maneira, né? Que sem fé é tão difícil, e com fé, não é? Porque fé vem a esperança, vem a temperança, né? Vem a segurança de tudo, não é? Então, a gente passa por aquele momento. Aí eu me lembro da Elza Missano, quando ela fala da Jesus acalma a tempestade, que muitas vezes a gente quer que Jesus acalme a tempestade, mas às vezes ele acalma o marinheiro. Então, quando a gente tem a fé, a gente sente ali, né? Seguro no leme, que sabe que Jesus está comandando. Lembro sempre disso dela. Mas, gente, ela está dando uma abertura aqui para a gente conversar com ele sobre tudo isso que ele falou, dessa reflexão. Daniel Campos está na sala também, ele não quer que eu fale, mas ele chegou. Abre o microfone aí, Daniel. Chegou desde o início, viu lá?
Olá, boa noite, Elahá, boa noite, Rosana, Cirilo, tudo bom? É um prazer estar aqui Meu assistindo essa Deus, Daniel, que palestra não sabia que maravilhosa. você estava aqui. Que maravilha. Eu cheguei uns 10 minutinhos atrasado, mas estou assistindo aqui desde o começo. Poxa, seja muito bem-vindo, meu querido. Que coisa boa. Obrigado você por me proporcionar para a gente essa aula maravilhosa de hoje. Maravilhoso. Olha, gente, Queria agradecer a fazer. Deus, né, pela oportunidade, né? Porque, olha, ter essa riqueza aqui, desse momento aqui, é muito bom. Kátia, minha querida, a Kátia está recém-chegada ao grupo, é a primeira vez que ela participa aqui do grupo, aqui na sala. Minha querida, por favor, pode abrir aí e falar com Elahá, com o Daniel, tá bom? Sim, boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou participando. Eu fiz algumas. Estou aqui meio descabelada que eu estava deitada. Eu fiz algumas anotações aqui. O que acontece? Eu nunca, assim, tive experiência com a doutrina espírita, né? Mas eu tenho tido muito conhecimento, eu sempre fui cristã desde criança. E após o falecimento do meu filho, eu tive agora esse conhecimento, eu sempre tive dons de visão, de Deus falar comigo, e aí eu, assim, com isso, né, com a doutrina espírita, eu tenho visto que são dons, né? Na igreja evangélica é o dom do Espírito Santo, na igreja, no kardecista é um dom também, né? Então eu tenho visto isso. Mas assim, o que eu tenho aprendido é que a doutrina espírita assim muito, é uma doutrina muito bonita, é algo confortante, muito bom de Deus, que me abriu a visão espiritual de entender que não é a religião que salva, mas sim Jesus, né, dentro dos nossos corações. É o que eu entendo. E hoje a aula foi muito importante relacionada à fé, porque realmente sem fé a gente não tem como vencer as dificuldades. Mas é uma coisa assim que eu tenho muito buscado entendimento, essa questão da reencarnação. Eu particularmente com meus estudos, com a minha afinidade com as coisas de Deus, eu vejo da seguinte forma, que a reencarnação, ao meu ver, não estou falando questionamento algum, a reencarnação, por si só, ela não existe. Por quê? Se eu for pensar que existe a reencarnação, então não tem o porquê a gente tentar melhorar a nossa vida. Porque você tem o livre-arbítrio, você pode viver de qualquer jeito, na outra vida você volta melhorzinho, se a gente for analisar a verdade. Para que eu vou querer fazer o bem se eu vou ter outra oportunidade? Então, a Bíblia fala assim, que é dado ao homem somente morrer uma vez, depois disso o juízo. E fala que a gente tem que nascer de novo. O nascer de novo é da água do Espírito Santo e do batismo, né? Que é o que a Bíblia ensina. Mas eu sei que a doutrina espírita é esse ponto que eu falo com toda sinceridade, que não tenho como existir uma compreensão de algo que você vai reencarnar. Se for assim, não precisa de você lutar. Agora, existe uma compreensão, sim, do conhecimento em relação a todas essas dificuldades que nós passamos, de uma doença, de algo que a gente passa de sofrimento, que, ao meu ver, tem muitas questões, até mesmo de situações, não é questão como o irmão falou aí, de estar pagando por algo, não. Às vezes é questão da família, uma questão da falta do conhecimento das coisas espirituais de Deus, para saber discernir, entender mais aquilo que nós devemos agir para ter mais bênção na nossa vida. Às vezes a gente, por falta, a Bíblia mesmo fala, por falta de conhecimento, o homem perece. Ele sofre por falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente se conhece a Deus, se achega a Ele, mais a gente tem as abundâncias de viver as bênçãos de Deus, né? Então, nós estamos aqui nos aprimorando para que quando chegar aquele dia de irmos estar com Deus, a gente está aprimorado para fazer aquilo que o irmão falou, de nos encontrarmos com aqueles que amamos,
né? Que eu creio dessa forma. Eu tive uma experiência muito forte que meu filho, ele veio falecer nos meus braços. Eu clamei, orei muito a Deus no momento, pedi a Deus que fizesse ele voltar, porque para mim foi um desespero muito grande ver aquela situação, e para a glória de Deus, Deus permitiu meu filho o coração voltar, ele foi para o hospital, ficou lá no hospital ainda 1 dia e meio, tentando, entubado, né, só que por ele ter ficado muito tempo com o coração parado, ele não resistiu, mas nesse período Deus me permitiu ter a oportunidade de despedir do meu filho, ter a oportunidade de ter um sonho com ele maravilhoso, Deus me mostrando ele com a espada todo iluminado, mostrando que ele venceu. Então foram coisas que Deus me preparou para entender que ele o recolheu, né? Então, eu acredito que é aquilo que o irmão falou, nós buscarmos ter conhecimento e das coisas espirituais, entendeu? Eu estou conhecendo agora, mas do meu ponto de vista da reencarnação, é isso que eu penso e que eu analiso dentro da palavra de Deus, entendeu? Porque não faz sentido o que Jesus morreu na cruz por nós. Ele morreu, ele deu a vida pelo perdão dos nossos pecados. E aquele que crê e se arrepender e entregar a vida a ele, está tendo a salvação, mas nós temos que dia a dia estar nos moldando para estarmos nos aprimorando a chegar a estar junto de Deus naquele dia. Então, eu penso dessa forma. Eu, sinceramente, essa questão do ponto da reencarnação, eu não, assim, não estou falando, né, eu sei que é um modo de ver, mas eu não acredito, porque para mim não faz sentido, porque senão não faria sentido a gente estar aqui querendo melhorar, porque aí vão viver de qualquer jeito e depois, na outra vida, volta melhorzinho. Então não faz sentido. A gente tem que melhorar porque a gente sabe que a gente quer um caminho de luz, e que essa luz é eterna, é imortal, como ele falou e vai ser imortal para sempre com Deus. Por isso que nós temos que melhorar a cada dia. Não para a gente voltar de novo, passar tudo o sofrimento de novo. Deus não quer isso. Jesus não quer isso. Ele quer que a gente viva bem, que a gente seja nova criatura em Cristo, se renovando a cada dia, para a gente alcançar a glória eterna, que é imortal. Eu vejo assim, e eu sinto e vejo também na espiritualidade que as pessoas estão vivas. Eu sinto que meu filho está vivo, eu sinto que ele está junto de Deus, eu sinto que ele está amparado, eu sinto pela minha busca inconstante, em todo momento, igual outro dia eu estava falando com a Rosana, que eu chorei, orei, pedi muito a Deus, falando que eu queria ver como que meu filho estava. Jesus me mostra, e eu não estava dormindo. Aí teve um dia que, de repente, eu caí na cama de uma vez. Parece que alguém me. Sabe, parece que o Espírito Santo de Deus me fez deitar. E eu adormeci. Quando eu adormeci, eu senti dentro de mim se elevando. E quando houve essa elevação, de repente eu estava num outro lugar, calmo, tranquilo, uma casa com uma tranquilidade, uma paz, tudo claro, tudo iluminado. E eu vi meu filho todo de branco, vi crianças, vi uma família. Vi que eles estavam ali para poder, na hora do almoço, se alimentar, era uma comida típica mineira, eu vi isso. E na hora que eu cheguei, eles falaram: a mãe do Diego, tiveram respeito, cuidado comigo. Então, assim, naquele momento eu falei: eu vou servir o meu filho. Eu vi que era comida mineira, e que é a comida que a gente tem, que era o arroz, quiabo, angu, um frango ensopado. Eu coloquei num prato branco e fui servir meu filho, e meu filho que tinha uma dificuldade no braço, que ele não tinha condição de pegar para se alimentar sozinho. Eu pus na mão dele, era um rapaz muito humilde, ele abaixou a cabeça e estava se alimentando sozinho. Quer dizer, Deus me mostrou que ele estava ali Essa, bem e perfeito, né? E essas, perfeito. Aí, com isso, essas, na hora que eu acabei de ter esse sonho, lá já logo imediatamente eu já voltei para minha cama que eu estava dormindo e acordei e agradeci a Deus, e eu vi que assim a minha vontade era ter ficado lá também, que era bom lá, bonito, gostoso, mas era o meu momento de voltar. Então assim, é aquilo que eu acredito que todos nós, como cristãos, eu estou aprendendo muito
com a espiritualidade, com a doutrina de vocês, e eu busco muito a Deus, porque eu acho que a nossa particularidade com Deus conta muito. E então, o que eu penso é que a gente tem que estar realmente buscando, tendo conhecimento, a fé, o amor, a caridade, isso tudo é muito importante. E eu venho de igreja cristã, que muitas das vezes eles falham muito nisso, de achar que, porque eu vou na igreja já é o suficiente. Não é. A nossa vida constante, diária com Deus, é muito importante o nosso caminhar todos os dias de renovação, de busca, para que naquele dia possa estar Kátia, junto com Deus. Eu Muito bom, agradeço. Kátia. Elahá tem Muito coisa bom. para falar para você. E depois a Jo Elahá, que é uma outra mãe também quer falar com você, tá bom? Tá. Não, só Mas quero deixa Elahá responder para você. Não, não, Mas não, eu não, achei não, não assim. vou responder a ela, só vou dizer que isso é assim mesmo, Kátia. A gente vai devagarinho compreendendo as coisas. A gente vai devagar. Não tenha tanta ansiedade, porque o mais importante é o entendimento de que o amor é a chave das nossas questões. Esses outros aspectos sobre reencarnação, eles são mais lógicos, eles são mais da lógica da coisa. Então, a gente vai ter tempo, você vai ter tempo para ver isso com mais devagar. O que importa agora é cuidar de você, cuidar do momento que você está passando. Tem uma mãe que quer falar, Rosana? Tem a Jo, ela é lá de Imperatriz Cadê? do Maranhão. Cadê? Olá, boa E noite. também eu penso o seguinte, Jo, que não faz... Kátia, só um minutinho, Kátia, meu amor. Tá. Deixa a Jo colocar, que às vezes a colocação dela vai te ajudar na reflexão. Sim, mas é só um detalhezinho. Também penso o seguinte, que não faz sentido, porque se nós vamos encontrar com quem nós amamos, já pensou você chegar lá, a minha mãe reencarnou. Não faz sentido. Você esperou a vida inteira para encontrar com a mãe, para encontrar com o irmão, para encontrar com o ente que você ama, e não faz sentido. Jesus não ia fazer isso. Nós temos família para um dia encontrarmos com quem nós amamos e que estamos aqui lutando para a gente estar lá junto com eles também, e aí e a pessoa ser reencarnada. Eu não acredito nisso por essas circunstâncias. Muito bom. Cadê a moça de Imperatriz? Sou eu aqui, Jô. Boa noite. Diga. Sempre Boa noite. meio sumida por aqui, né? Mas hoje eu estou aqui. É muito bom te ouvir, porque o que eu sinto quando você fala, que você já passou, né, por todo esse sentimento, essas angústias, essas coisas que nós sentimos. E o que me chamou a atenção na sua fala foi enxergar o outro para se libertar. No momento que nós vivemos esse momento, meu filho tem 4 anos e vai fazer 4 meses que desencarnou. Então, assim, muita coisa eu aprendi, né? E esse dia eu me emocionei porque eu tenho um projeto que leva o nome dele, Projeto Social Lucas e Maranhão. E nessa última ação que eu fiz, eu chorei muito, porque eu senti muita presença dele ali comigo. Eu disse, meu Deus, o nome do meu filho está dando tanta possibilidade de ajudar tantas famílias. Então, assim, mas isso acontece quando eu enxergo o outro com um olhar de liberdade, de amor, de saber. Exato. O meu filho, ele está presente ali naquela criança, naquela família, né, e ele continua imortal. E aí você falou também, né, esse restaurar é o que acontece com a gente, porque no processo todinho, nós nos revoltamos contra Deus, às vezes nós questionamos, nós perguntamos por quê, e aos poucos Deus vai mostrando que era necessário a volta dele ao plano espiritual. E isso, quando você fala, e a gente só tem certeza disso, porque a gente vai tendo conhecimento, esse conhecimento da lei espiritual, né, de saber que nós somos imortais. Eu ainda está muito frágil, ainda choro, ainda sinto saudade, mas a saudade hoje, o choro é diferente. 4 anos e 3 meses. 4 anos, vai fazer 4 anos e 4 meses. E uma coisa interessante que eu sempre queria fazer, eu tinha entendido que ele tinha 4 anos. Não, faz 4 anos. Não. Ele tinha que idade? Ele morreu, 22 anos. 22 anos. E esse projeto que a gente tem, foi ele que começou com o sopão, né? Entregando sopão,
E é tanto que nós vamos fechar o domingo agora entregando sopão na comunidade, né? Entregando sopão, cesta básica. Isso tudo são amigos. É amigos que eu liguei para ajudar, todo mundo ajuda. Porque, assim, meu filho é muita luz. É muita luz. E, ultimamente, eu tenho ido para São Luís, né? Eu sonhei demais com ele, só pequeno. A minha filha está morando lá com a avó. Ele criança de 9, 10 anos. Aí, quando eu volto, eu já sonho. E fazia um tempão que eu não sonhava com ele. Então, assim, eu lembro uma vez, num debate desse, assim, que eu acho que foi a Kátia, a outra Kátia que tem esse, Jô, se acalme, vai chegar o momento de você sonhar com teu filho, né? Então, assim, essa questão, eu sempre digo, Lucas vive, meu filho vive porque eu aprendi o que é ser imortal, e eu tenho certeza que onde ele está sendo uma luz que ajuda muita gente. Então, assim, enxergar o próximo te dará a liberdade de voar e servir por amor. Porque no momento que você enxerga o próximo, você faz bem melhor e você se sente melhor, porque você sabe que o teu filho, o projeto que leva o nome dele, está ajudando muitas pessoas. E isso nos faz bem, né? Isso nos faz bem. E a outra é o amor que vai libertar as almas. É o amor que vai nos libertar. Essa certeza que Jesus veio para dizer, olha, existe a encarnação, existe a outra vida, existe uma vida após a morte, e nós estamos aqui só como passagem. Um dia vamos nos encontrar. E gratidão pelas palavras. Eu precisava ouvir tudo que você falou para cada vez mais eu ficar mais forte nesse meu caminhar. É isso. 4 anos é um tempo muito recente, né? O meu filho tem 3 meses que faleceu, 3 mas meses. Que eu idade que ele só tinha? 33 anos. O Eu seu fui filho mãe tinha 33 e faz 3 meses que faleceu. e eu tive ele com 17 anos. Fui mãe dele com 17 anos. Eu acredito, em nome de Jesus, no reencontro. Eu não acredito em Sim, reencarnação, não, porque eu quero chegar lá e encontrar com meu filho. sim, Eu quero lutar para me chegar lá e estar bem, encontrar com ele lá na glória. Eu quero muito bom. encontrar com ele, porque, nosso Deus, eu tô assim, igual eu aqui perto da minha casa tem uma fraternidade André Luiz, e eles têm me acolhido muito, me ajudado muito, muito mesmo. Então eu fico muito grata, porque quando estava fazendo quase 30 dias, o meu Oh, filho veio falar comigo e ele falou comigo que pessoas iam me ajudar. Ele falou assim: mãe, vão ter pessoas que vão te ajudar, eu não posso ficar aqui. Falou assim comigo e falou: eu estou bem, e falou: ore, falou para mim orar, e foi embora rapidamente, muito rápido. E aí eu agradeci a Deus e eu tenho visto pessoas, porque eu também estava ficando sem alimentar, eu estava inconscientemente querendo tirar minha vida para encontrar com ele. Aí uma moça lá da fraternidade conversar comigo, falou: Cátia, você não pode fazer isso, você tem que ir não no vai tempo de encontrar. Deus. Ela falou: você tem que ir no tempo de Deus, você tem que se alimentar, e agora eu já estou voltando a comer, graças a Muito Deus. bom. Está muito recente, Kátia. Está É, muito mas, recente. mas parece que eu estou vivendo assim, meio que anestesiada, sabe? Eu não Sim, estou mais chorando, mas eu sinto muita falta dele e, ao mesmo tempo, eu sinto muito conforto e consolo de Deus. E sei que ele está bem e que Deus me prepare, né? Porque a gente tem que estar aqui preparando para me encontrar com ele também no tempo de Deus. muito bom, muito bom. Alguém Quem Amém. mais, mais? Rosana? Eu vi uma pessoa que levantou a mão ainda há Eu pouco. Quem também foi de que... impressão, mas acho que abaixou e eu não vi quem era. É. Daniel, quer falar alguma coisa aí, Daniel? Ia passar para ele. Transição de Não, pensamento. hoje eu estou só escutando aqui o professor, vou ficar aqui bebendo aqui a sabedoria. E Tá, também eu excelente. queria agradecer a Rosana, que muitas das vezes ela sempre me ajuda e me orienta. Quando eu tenho um sonho, eu converso com ela rapidamente, ela fala comigo, ela me orienta, então isso vai me ajudando a entender muita coisa, sabe? Porque essas coisas, se eu falar na igreja evangélica, eles não vão me entender, entendeu? Não. Aí, como eu estou tendo esse dom assim aflorado mais ainda, então, ela sempre eu converso com ela e ela me ajuda sempre com muito carinho. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Hoje ela me mandou
o link, né? E eu pude entrar, porque em vários momentos eu ainda estava assim, às vezes eu não conseguia, às vezes eu dormia no momento da palestra, sabe? Porque às vezes eu estava ficando muito sem dormir de madrugada e durante os picadinhos do dia eu dormia. Agora, graças a Deus, eu já estou dormindo, eu já estou alimentando, entendeu? Lá na fraternidade, eles conversam comigo, tem o passe, então eu estou bem fortalecida agora, graças a Deus. Ajuda muito, né, Eu, Kátia? eu queria só aproveitar, só fazer uma pergunta para o Elahá, se ele pode nos ajudar. Elahá, na tua opinião, como que você vê a possibilidade de nós desenvolvermos mais fé, aumentarmos, né, essa força da nossa alma, exercitando ela, né, para que no exemplo de Jesus, né, que ele fala, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, tu moveria essa montanha, né? Como que a gente pode caminhar na direção desse grão de mostarda, na tua opinião, né? Como é que tu vê essa força crescer no nosso coração? Olha, no livro Ceareiros de Volta tem uma frase que ajuda a responder essa pergunta. Lá diz assim: a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se por algum motivo alguém se abandona ao bem, se tranca na sua dor, vive a sua tristeza, a sua depressão, se afasta do mundo real, faz um movimento de recuo, ele automaticamente corta as suas conexões espirituais. Ele fica com menos conexão com o divino. Ao contrário, quando eu saio para ir ao encontro do outro, quando eu vou para distribuir o sopão lá do pessoal de Imperatriz, quando eu me preocupo com as pessoas, que eu saio da minha dor, eu consigo promover em mim umas descargas de uma substância chamada ocitocina, que é o hormônio do amor. É um neurotransmissor muito importante, porque ele dá uma sensação de bem-estar e a sensação de que nós pertencemos a um grupo, essa substância, ocitocina. Então, quando eu pratico bem, eu me sinto bem. Então, quando eu faço bem, eu me sinto bem. Vou dar um exemplo muito simples disso. Você pode observar. Outro dia eu estava no aeroporto e uma moça vinha na escada rolante, eu vinha lá em cima, um rapaz no meio e a moça lá no pé da escada rolante. Quando ela foi sair da escada rolante, o casaco dela caiu e ela foi embora. E o casaco ficou no chão. O rapaz juntou o casaco dela, aí foi atrás dela e disse: moça, o seu casaco caiu. Aí ela: ai, muito obrigado. Vocês acham que o rapaz que entregou o casaco para ela quando ela recebeu, ele fez uma cara de tristeza ou fez uma cara de alegria? Ele faz uma cara de alegria. Por quê? Porque fazer o bem faz bem. Quando você faz o bem, descargas emocionais acontecem em nós. E o que diz o livro Ceareiros de Volta? Na medida em que ocorre a prática do bem, você abre os canais espirituais. Eu abro, Cirilo, a minha perspectiva de percepção do divino. E aí a espiritualidade pode agir. Quando, ao contrário, eu digo: não quero nem saber, não quero ver ninguém. Não quero ver ninguém, eu quero que me deixem em paz, não quero falar com ninguém. Eu vou fechando os meus canais e isso dificulta com que eu consiga sentir o espiritual que me rodeia. Então, respondendo a sua pergunta, como eu faço para crescer em fé? Caridade, prática do bem, cuidar do outro, se preocupar com as pessoas, estar com o coração voltado para ser bom. Não é fazer sem sentir, é fazer porque sente. Não é uma coisa assim: eu tenho que fazer o bem, porque se eu não fizer o bem, aí eu vou ficar sem fé. Eu tenho que fazer o bem. Não é isso. Mas é que a prática seja a consequência do que eu sinto. Então, primeiro você sente e em seguida você faz. Então, aí seria a forma como a gente poderia fortalecer isso. Não se isolar da sociedade,
mas procurar, tanto quanto possível, uma conexão nossa com o outro, porque através do outro a gente chega a Deus, que o outro é a ponte, né, que liga o homem a Deus. Seu José Medeiros levantou a mão, Elahá. E depois nós vamos para a finalização, tá bom? Eu não sei do seu tempo, eu sei que você está ali, né? Vai lá, Sim. seu José. Tem que abrir o microfone, tá fechado. Elahá, é uma satisfação estar aqui, ouvindo essa brilhante palestra que você nos deu aqui. Eu estudo algumas religiões há algum tempo e estou me dando muito bem agora que eu estou junto com o Marcelo no estudo da doutrina espírita. E foi brilhante a sua apresentação, mas eu gostaria que você, se pudesse, falasse um pouco sobre a erraticidade, porque é o aprendizado, entendeu, entre a desencarnação e a reencarnação. Então, eu gostaria que, por favor, se não for muito tarde, que você possa falar sobre isso. Obrigado. Olha, existe uma questão que muitas vezes se pode colocar em termos de doutrina espírita. Se é verdade que o mundo real e verdadeiro é o mundo espiritual, questão 85, e a questão 738A do Livro dos Espíritos, que diz que o mundo real e verdadeiro é o mundo espiritual porque ele é pré-existente a tudo. E se nós podemos evoluir no mundo espiritual, porque a gente sabe que pode, por que o cara encarna? Qual a razão de encarnar? Se eu posso evoluir lá, se aqui é uma ilusão e lá é a verdade, por que eu venho? Porque só aqui eu sei o que se passa no meu coração. Só aqui eu sei de fato o que eu tenho, porque do lado de lá eu posso me iludir, eu posso achar que eu já tenho uma virtude que eu ainda não possuo. E quando eu reencarno, que eu passo pelo processo da restrição das nossas lembranças, do esquecimento do passado, a crença de que eu não tive outras oportunidades, eu revelo o que tem dentro do meu coração. Aí eu consigo efetivamente mostrar o que existe dentro de mim. Então, o período da erraticidade, que é a janela entre duas encarnações sucessivas, ele é um período importante para o refazimento das nossas virtudes, para a gente repensar nossos valores, para que a gente consiga analisar se a gente realmente perdoou, se a gente venceu uma dificuldade, um vício. Então, ela tem esse papel e ela é variável, tá? Tem gente que demora décadas, às vezes só anos, e outros podem passar até séculos em virtude das resistências do indivíduo ao processo de mudança. Então, a depender, se for muito evoluído, a erraticidade é longa. Se for muito atrasado, a erraticidade é longa. Quem fica menos tempo no mundo espiritual são os medianos. Vão, passam tempo, já voltam para uma nova oportunidade. Muito obrigado, brilhante a exposição. Não é à toa que falam muito bem de você. Parabéns. Não é à toa, né, José, que ele faz o pinga-fogo. É verdade. E, aliás, toda segunda-feira. Né? Quem quiser ir para fazer perguntas, ouvir as respostas, você, a Sâmia, a Divina e o Rubens. Não é? Muito bom mesmo. Elahá, estamos chegando no nosso tempo aqui. Queremos muito te agradecer pela essa oportunidade, por esse presente que a gente não está nem acreditando, não é? Porque nós sabemos. E, gente, eu fico muito emocionada mesmo, porque nunca imaginei, né, na nossa vida, na minha vida, essa oportunidade de ter contato com espíritos tão valorosos que nós estamos tendo. Esse encontro fraternal nos permite muito isto. Então, nós sabemos, né, da grande oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, de ter nessa sala dois grandes trabalhadores da doutrina, da divulgação da doutrina espírita, que é o Jorge Lahá e o Daniel Campos. Então, assim como tem vários aqui fazendo o trabalho, não estamos preocupados com a bandeira do espiritismo, embora a gente fale
porque nós sabemos que, ao estudar a doutrina espírita, muito das nossas respostas, encontramos nossas respostas, e se não encontramos ainda, é porque precisamos estudar mais ainda, não é? Mas todos nós somos trabalhadores de Jesus, todos nós somos irmãos. Então, que venham, né, nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos budistas, de todas as outras religiões, porque as bandeiras não nos preocupam, porque nós somos todos cristãos. Nós estamos no exercício para sermos cristãos. Se temos alguma falha, pedimos desculpa, porque nós estamos exercitando, né? Mas, especificamente, esse trabalho é um trabalho com duas formas, não é? Nós temos o trabalho individual, exatamente para que a pessoa possa sentir a vontade para colocar todas as suas questões, todas as suas dúvidas, para conversar. A gente chama de atendimento individual. É só marcar conosco. E temos esse momento que é coletivo, que nós podemos trocar aqui, sentir um pouquinho o coração do outro, e ter esse prazer, muitas vezes, de estar recebendo oradores como Jorge Lahar, como Daniel Campos, não é? Então, nós temos muito que agradecer mesmo a espiritualidade que vem a cada ano nos mostrando um caminho valoroso, um caminho muito importante de doação do nosso tempo, a verdadeira caridade, que é doar o nosso tempo, seja cantando uma música, como o Silvio Pichico sempre, né, faz, está aqui conosco, seja fazendo a prece, seja estar aqui, não é? Abrindo aqui o nosso visor para que as pessoas vejam o nosso olhar, nosso carinho, seja fechado também, mas a nossa vibração de amor, para dizer que todos nós estamos aqui, temos as nossas dores, não é? Mas que todos nós temos a possibilidade dessa fé, que Lahar tanto nos trouxe essa noite, essa fé raciocinada, essa fé que sem Jesus ela é impossível, mas com Jesus ela abre uma imensidão. Então eu gostaria de aproveitar mais essa noite, mais um pouquinho, e pedir para o Jorge Lahar fazer a prece para a gente, de encerramento não só dessa noite. Eu falo encerramento, mas não é encerramento, é mais esperança, é mais vontade, né? A abertura de portas que estão se abrindo. Que o Lahar possa fazer essa prece de agradecimento a Deus por nós estarmos aqui, encarnados, tendo a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos valorosos da lei divina e de Deus. Então vamos lá, vamos orar então. Querido Senhor das nossas vidas e dos nossos corações, que visitas tão frequentemente as nossas almas, que sabes das nossas lágrimas, das nossas fragilidades e das tantas dificuldades, Senhor, que temos atravessado nos últimos tempos. A Ti endereçamos os nossos corações em prece, para suplicar pelo Teu amor sobre cada um de nós, a fim de que saibamos ressignificar o sentido da vida, entender a razão do nosso sofrimento e decifrar, Senhor, os enigmas da vida. Abre diante dos nossos olhos as verdades espirituais e orienta-nos para que consigamos entender as nossas existências, oportunizando a cada um de nós particularmente as experiências que precisamos para descobrir a beleza da Tua justiça, mesclada de misericórdia, a se trançar com as nossas próprias existências. Senhor, leva o nosso abraço aos nossos entes queridos que partiram. Diz aos nossos amados que nós ainda continuamos a amá-los da mesma forma e que aguardamos serenamente o momento oportuno para retomá-los nos braços, para redeclarar o nosso amor e dizer-lhes da saudade que sentimos.
Agradecemos-te assim, Senhor. A fé que tu nos ofereces e que ilumina as nossas almas e que nos permite perceber que não estamos sozinhos. Fortalece-nos assim nas nossas horas mais difíceis, nos nossos momentos de profunda dor, na compreensão de que a vida segue, de que a imortalidade da alma é o grande tributo que tu nos ofereceste, é o grande presente que tu nos deste. E por isso nós te agradecemos, Senhor, e simplesmente te pedimos, ajuda-nos a sabermos usar este conhecimento para a verdadeira libertação das nossas almas na compreensão do sentido de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por este ano que tu nos deste, por este grupo que nos acolhe e pelas inúmeras bênçãos que depositaste em redor dos nossos passos. Agradecemos-te pelos nossos amados, pelo tempo que estiveram conosco, pelos anos que tivemos de convivência. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que nós nos reencontraremos na graça do teu amor e na tua misericórdia. Que assim seja. Muita paz, uma Amém. ótima semana para vocês, até Glória semana a que Deus. vem, sexta-feira que vem. Um abraço, pode abrir o Quinta, né? microfone, dar Boa tchau. noite. Não Não, é na quinta, semana que vem Boa vai ter que ser noite. sexta, porque é passagem de ano. Boa Tá noite. bom. Obrigada, gratidão. Abraço, Boa noite, beijo, beijo. dá tchau pro Ilahá, dá tchau pro Daniel. Boa noite, Dá tchau pro gratidão. Boa Boa noite. noite. Tchau pra Deus. todos. Beijo, tchau. Boa noite para todos. Boa noite, Rosana, boa noite. Jorge, Daniel, Noite. todos. Boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau para todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Feliz ano novo para todos, viu? Feliz ano novo. Pai. Feliz ano novo Ah, para é? todos. Feliz ano novo para todos. Obrigada. Tchau. Vai lá, tchau, Boa tchau. noite, feliz ano Tchau, novo para todo mundo. obrigada. Obrigada. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Boa noite, seu Floriano. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite para vocês. Eu vou sair. Tchau, Ilahá. Obrigada, viu? Bom Grande descanso. abraço para Obrigada, todos. foi Fiquem com Valeu, Deus. valeu muito. Tchau. Obrigada, Rosana. Boa noite. Obrigado, Nada, Rosana. boa noite, Marcelo. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Silvio. Tchau. Tchau pra todos. Obrigada, Carmen. Tchau. Bom descanso. Tchau, tudo. Não, Tchau, Guilherme. Oi, Guilherme. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Legal, né?